Fala, galera, eu tô muito feliz, que notícia espetacular. Ao mesmo tempo, eu também tô chateado com uma outra situação, né, envolvendo aí o nosso CRI, a gente vai falar sobre isso, mas eu tô muito feliz com a notícia que eu tô trazendo aqui, dessa renovação do Felipe Luiz, também algumas outras situações que a gente vai falar aqui. Convido você a chegar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência, cara. Quero agradecer 190 milhões de visualizações no Insta nos últimos 30 dias e tem se mantido assim há uma semana. Então a galera tá aí demais, cara, demais. Ó, em tempo real, mostrando para vocês aqui, 189,6 milhões de visualizações ali, ó, olha ali. Pô, no Instagram, cara, isso aí é inacreditável, vocês são incríveis, tá? Eu fico muito feliz aí com a audiência, com o carinho que vocês têm aqui pela nossa página. Hater todo mundo sempre vai ter, não tem jeito, mas a galera que gosta da gente acaba vencendo, sempre, né? Eu quero lembrar você que tem aí rodada do Brasileirão. Nessa rodada a gente tem aí o Flamengo contra o São Paulo. E, cara, eu vou preparar, ainda hoje, de hoje para amanhã, eu vou preparar as dicas aí. Os jogos que eu acho que vai ter, que a gente vai ter mais de um gol, mais de 0,5 gol, eu vou fazer uma múltipla com os jogos assim. E você pode fazer o seu cadastro, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Faça o seu cadastro agora mesmo na Bet Oficial da Nação. E a gente vai ter, inclusive, a promoção lá, torcedores que estão indo com a gente e tal. Uma outra coisa, eu vou avisar você também que quer investir, quer dolarizar o seu dinheiro, o seu imóvel aqui, você quer vender, quer dolarizar, quer ter imóvel nos Estados Unidos. Cara, o lugar ideal é onde a galera costuma passar férias, o próprio americano passa férias, Orlando, né? E agora há uma oportunidade fantástica para você que quer investir em vacation homes, né, que são casas de férias em Orlando, e para você que quer morar também, tá? Mas para a galera que quer investir, quer dolarizar o seu investimento, é o melhor, cara. Não é nada assim, você não vai ficar milionário. É uma situação apenas para você dolarizar o seu investimento. Você pode procurar aí agora mesmo a Vivi Homes Orlando, @Vivi Homes Orlando, tá ajudando você aí nesse momento de dúvida, de tudo que está acontecendo. Muita gente procurando aí dolarizar, você pode estar fazendo isso com a Vivi Homes Orlando. Fala que veio pelo Paparazzo, que ela vai te dar condições especiais aí no @Vivi Homes Orlando. Nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Agradecer a Mais Cabelo mais uma vez, que está com a gente aí também ajudando no emagrecimento com o programa Mais Slim. Ontem eu fui lá, foi muito show. Bem, vamos lá. Olha, tem aqui uma notícia muito boa para passar para vocês logo de cara, que o Flamengo já enviou a proposta de renovação para o Felipe Luiz até 2027, o nosso mister, cara. E eu já falei para vocês. O que o Felipe Luiz vai melhorar a cada ano que ele tiver mais velho e tiver mais experiente, ele vai melhorar. Cara, se está sendo maravilhoso e a gente está no primeiro ano de trabalho do Felipe Luiz, vocês imaginem daqui a pouco. Você imagina ele com 4 anos de Flamengo, ele ficando o tempo que o Abel Ferreira fica no Palmeiras. Cara, vai ser uma monstruosidade, até porque eu acho que o Felipe vai ser um dos principais treinadores do planeta. Então é uma monstruosidade imaginar o Felipe até 2027 no Flamengo. Isso é uma monstruosidade, gente. Eu falo isso com toda certeza, porque eu confio demais no Felipe Luiz. E eu teve gente que me criticou depois do jogo Flamengo e Bayern, falando que eu defendia o Felipe Luiz e que ele errou. Gente, ele vai errar. Como o Luiz Araújo vai errar, como todos vão errar, como eu vou errar, cara. O ser humano erra. Agora, o Felipe Luiz, ele é fantástico, ele é um baita de um treinador e que tem pouquíssimo tempo no mercado, trabalhando no futebol profissional. Então, gente, já é campeão no Sub-17, no Sub-20 e está sendo muito campeão no profissional, inclusive, cara, com números impressionantes. Então, eu acho que a gente tem que confiar muito no trabalho do Felipe, comemorar muito, cara, que o Flamengo está mantendo mais um tempo um técnico, porque o Flamengo trocava de treinador o tempo todo. O Flamengo já daqui a pouquinho está completando um ano com o Felipe Luiz, cara. Daqui a pouquinho 2. A gente tem que ter muita paciência com o Felipe Luiz, porque ele é um cara que pode fazer um trabalho fantástico no Flamengo. Agora, vão ter situações que o torcedor vai contestar. Eu vou falar da situação do Matheus Gonçalves. O torcedor não vai concordar com algumas coisas e é a decisão da comissão técnica, é a decisão do departamento de futebol, é a decisão do Felipe, que pode ser acertada ou pode não ser.
né? Tem contratações que dão certo e tem outras que não. Tem jogadores que são aproveitados e outros que não. São dezenas de jogadores. O Alacian, por exemplo, é super aproveitado, é espetacular. Ninguém está falando do Alacian que ele aproveita, dos outros que ele aproveita. Agora vamos falar somente do Matheus Gonçalves, que eu torço demais para esse garoto também e que eu acho que vai brilhar ainda no futebol. Mas não está tendo oportunidade, né? Outros jogadores também podem ser negociados, como o Michael, o Cebolinha, porque vão ter menos oportunidades e o Flamengo quer renovar, quer dar uma repaginada. Então, as coisas são assim, futebol é assim. Ah, mas ele pode brilhar, ele pode fazer lei do ex, ele pode ganhar da gente depois. Cara, são outros 500. O futebol saiu, acabou. Saiu do time, acabou. Não deu para aproveitar naquele momento ali, fez uma boa venda, esquece. Vai reclamar depois. Aconteceu. Agora, a gente pode lamentar, pô, o cara tá vendo aí arrebentando. Mas naquele momento ali não estava arrebentando, tá? Então, olha, o Flamengo já enviou a proposta de renovação de contrato até o fim de 2027 para o técnico Felipe Luiz. O atual vínculo se encerra no final da temporada, as conversas já vinham acontecendo, mas sem pressa de ambas as partes. A negociação foi retomada após a Copa do Mundo de Clubes e a proposta já está nas mãos de Felipe Luiz, segundo o Globo Esporte. Espetacular, gente, espetacular. Olha, o Flamengo hoje fez o último treino antes de enfrentar o São Paulo, foi na manhã dessa sexta-feira, no Ninho do Urubu, jogo da 13ª rodada. O Flamengo é líder, vamos ser campeões, vamos com tudo, né? O Flamengo aí gigante, né? Gigante, se preparando, se reforçando, tentando aí negociar alguns jogadores, tentando contratar mais. E o Eric Faria, meu amigo Eric Faria, durante o programa Seleção Sport TV, comentou sobre o caso, né, do Felipe Luiz, que caso outro treinador estivesse comandando o futebol do Flamengo, seria demitido após a eliminação para o Bayern. Tá? Ele fala o seguinte, eu diria aqui, conhecendo o Flamengo durante anos de cobertura, se o técnico não fosse o Felipe Luiz, teria caído depois desse Mundial. A exemplo do que aconteceu no Botafogo. Acho que tudo que envolveu esse Mundial, a forma como perdeu do Bayern de Munique, todas essas questões internas do Pedro Arrascaeta, agora essa questão que a gente viu também nos últimos dias de contratações serem quase anunciadas e depois desfeitas, negócios assim que não tem muita explicação, acho que teria sobrado para o treinador. Se não fosse o Felipe Luiz, o ídolo que é, e é muito, e o trabalho que ele fez nos últimos meses, né? Então, cara, concordo com o Eric, e acho que a gente está muito bem parado, muito respaldado com esse treinador, que tem o apoio da torcida, que tem o apoio de todos os principais jornalistas, que a galera elogia demais. Óbvio que vai ter gente para falar mal, sempre vai ter. E o Felipe sabe disso, né? Ele já é um cara experiente, pelo menos um ser humano aí, que conhece muito bem outros seres humanos, então ele sabe como é que funcionam as coisas. Mas o Felipe, ele faz um trabalho bom e ele tem o carinho do torcedor. Isso é importante. O Eric fala aqui também, o Eric Faria. Não achei ruim, mas também não achei excepcional, como as pessoas disseram. Não acho que o Flamengo tenha feito um Mundial soberbo. Acho que o Flamengo teve um grande momento, que foi o jogo contra o Chelsea. Ali foi um grande momento para aplaudir. E contra o Bayern de Munique, apesar de toda a força do Bayern, é importante ratificar isso. É um timaço, uma máquina de jogar futebol. Tem jogadores de todos os níveis de uma elite da Europa, mas acho que o Flamengo poderia ter feito mais. Eu acho também foram os erros, né? O Flamengo teve erros que eu tenho certeza que fazem o Felipe Luiz nem dormir. Pode ter certeza disso. O Felipe Luiz deve ter ficado aí alguns dias sem conseguir dormir com os erros do time contra o Bayern. Ele não queria que acontecesse e ele jamais quer repetir isso. Eu tenho certeza, eu conheço o Felipe, cara. O Felipe, esses erros aí, ele aprendeu muito. E quando ele diz que o Bayern é bem superior, ele não está realmente assumindo que o Bayern é bem superior. Tá? Ele está apenas colocando o pé no chão. Ele sabe que um dia ele pode alcançar aquilo ali com o Flamengo. Ele sabe. Quem sabe no final do ano. Ele sabe que ele pode alcançar isso. Mas ele prefere o pé no chão. Ele prefere aprender com os erros. Esse é o Felipe Luiz. Tá? E eu gosto muito desse cara. Agora, eu falei, os dias inocentaram o Felipe Luiz depois do jogo Bayern com o PSG e depois do PSG com o Real Madrid, você vê que é um outro esporte, né? É um outro esporte. O Chelsea está, inclusive, abaixo da chave de lá, né? O Chelsea está bem abaixo da chave de lá. A chave que eliminou o Flamengo, ela é superior à chave toda do Fluminense, Palmeiras, Chelsea, etc. O Chelsea está bem abaixo. Mas futebol tudo é possível, viu, gente? Futebol tudo é possível. E eu falei brincando, tá? Para quem acha que eu tava falando sério, o Flamengo vai ser campeão moral se o Chelsea for campeão. Eu falei brincando, isso não existe, tá, gente? Isso não existe no futebol. O Chelsea ganhou do Palmeiras, do Fluminense, perdeu pro Flamengo, ganhou do Benfica, que ganhou do Bayern.
Então o Bayern ganhou do Flamengo. Então não tem essa, não tem como dizer que campeão moral. Eu só falei brincando, só que as pessoas levam tudo a sério hoje em dia. Mas que é interessante a gente ver como foi um Mundial extremamente disputado, né, equilibrado, foi. O Flamengo teve equilíbrio com o Bayern, só que errou muito. E com certeza o Felipe fica incomodado com esses erros todos aí do Flamengo. Eu não tenho dúvida que ele aprendeu muito, que o time vai evoluir muito a partir disso. Olha, falar da situação aqui do Matheus Gonçalves, tá? Depois teve a declaração, eu vou falar de novo as declarações do Matheus aqui ontem, depois dele fazer 2 gols no empate com o Botafogo, e do Flamengo, né, os torcedores reclamando, pô, o Boto quer trazer o Mickey, mas vai liberar o Matheus Gonçalves. Aí ele falou, todo jogador é assim, só fica feliz quando joga. Vou procurar conversar com o Felipe, minha vontade é ficar. Eu jogo no Flamengo desde os 12 anos. Ele quer ficar, tá? Muita gente acha que quando eu desço pro time sub-20, fico chateado, mas na verdade é um pedido meu. Peço para estar jogando. Então, ontem, essas declarações dele caíram como uma bomba, né? O jogador que quer atuar, quer jogar, quer estar jogando, independentemente se é no sub-20 ou no profissional. E aí o Léo José, repórter, trouxe uma informação que eu confirmei, tá? Que eu fiz uma apuração e eu confirmei, procurei gente envolvida aí, nisso tudo. E o Flamengo está disposto a negociar o meia Matheus Gonçalves. Tá? O Flamengo quer negociar o Matheus Gonçalves, jogador de 19 anos, não vem recebendo oportunidade do técnico Felipe Luiz, pode ser aí o próximo a deixar o clube. Mas, na verdade, também é o seguinte, não tem tido espaço. Não tem tido espaço. O Flamengo tem Plata, tem o Flamengo tem vários jogadores ali que estão bem ali no Luiz Araújo. O Flamengo tem muitos jogadores que estão indo bem, e o próprio Alacian e o Matheus Gonçalves não têm tido muita oportunidade, né? Então pode ser negociado, pode ser o próximo a deixar o clube, tá? O Flamengo vai avaliar propostas aí, não vai aceitar emprestar de graça, fazer qualquer negócio barato, como o Flamengo até paralisou o negócio lá do Vitor Hugo, que tá certo, não pode negociar da forma que estavam fazendo, pô, vai liberar um jogador que o Flamengo ia ganhar mais de 100 milhões de reais numa negociação em 2023, agora ia liberar de graça. Então o Matheus Gonçalves vale muito, vale muito, é um grande jogador, é um garoto espetacular. A comissão técnica sabe do potencial técnico do Matheus, mas vê ele atrás dos concorrentes na posição. O Matheus Gonçalves fez apenas 13 jogos, 2 como titular pelo time profissional na temporada e marcou 2 gols, tá? Mas é um jogador espetacular. A gente apurou também que a informação procede e confirmou que o Flamengo está aguardando propostas aí pelo jogador. Então, é uma tristeza, né? Pô, a gente realmente... Essa daí é uma situação que eu acho que o Flamengo tinha que tentar encontrar um espaço e tal, mas eu entendo também. A gente tem que deixar os caras trabalharem, né? Vamos ver o que vai acontecer. Futebol é isso. O futebol, o Flamengo é uma fábrica, os carros não podem ficar no pátio. Você tem que ir girando e dando oportunidade, e é assim que funciona. Tá? Olha só. E o Léo Almeida falando, erraram com o Richard Rios e não aprenderam nada, né? Cara, Natan, Otávio, Vinícius Garotti mandou, Alexandre foi para a seleção, Muniz, etc. Né? O Léo Almeida, exatamente. Mas para mim, o pior foi o Richard Rios, que praticamente entregaram de graça para o Palmeiras um jogador de seleção nível europeu. Sou revoltado até hoje. Todos nós. É um erro da gestão anterior, né? Vale a gente lembrar, um erro da gestão anterior, tá? Um erro gravíssimo da gestão anterior, tá? Foi um absurdo o Flamengo perder o Richard Rios, que estava dentro do clube, perder para o Palmeiras um jogador de nível de seleção. Um jogador caríssimo, diga-se de passagem. O Flamengo rasgou dinheiro com o Richard Rios. Tá? Detalhe, o Vinícius Garotti foi visionário em trazer o moleque do futsal para o campo, para depois desfazer do moleque por causa de lesão. Amadorismo do cacete. Né? Falando de outras situações, porque o assunto do Matheus Gonçalves gerou isso. O oficial Ailton vai vender o garoto para trazer um pé de rato desconhecido por 20 a 30 milhões de euros. Vai entender essa diretoria amadora. Cara, eu entendo aí a revolta do torcedor. Acho ridículo você pensar em trazer um irlandês que fez 3 gols aí em 18 jogos e que... Não, em 41 jogos. Com 3 gols, né? É menos ainda. E caro, né? 5 milhões de libras, não dá para entender esse movimento mesmo. Eu espero que o Flamengo consiga raciocinar aí, pensar melhor sobre isso. Mas eu discordo quando eu vejo comentário falando do Felipe, que o Felipe tem utilizado também alguns garotos e utilizado bem o Alacian, por exemplo, tá?
O Gilson Diniz falando, já tem mais gols do que o cara irlandês, não entendo, né, esses caras, paparazzo. Pois é, cara. Tem mais gol, né, contando ali na proporção, já tem mais gol mesmo. Eu de verdade, cara, eu espero de verdade. Alô, Filipinho, pô, sei lá, cara, repensa isso aí, vamos dar uma oportunidade pro garoto aí. O Matheus Gonçalves, cara, não vamos perder esse garoto, não. A não ser que seja uma negociação gigante posterior, tá? Mas perder pro futebol brasileiro, o Cruzeiro tá doido para contratar o Matheus Gonçalves. Então não vamos perder esse garoto pro futebol brasileiro, não, tá? Não vamos dar mole, não, tá certo? Eu fico preocupado com isso de verdade. Falo com o maior carinho aqui porque eu gosto desse garoto. Olha só, cara, a situação aí é triste para passar para vocês aqui. O Flamengo está cobrando os 8 milhões de reais do Inter para o Thiago Maia e recusa parcelamento. Reais não, são euros, né? Olha só, o Flamengo Internacional vive em um impasse fora de campo envolvendo a dívida de 1,25 milhão de euros, são 8 milhões de reais. É uma parte, uma parcela referente à compra do Thiago Maia. O valor é muito maior, são 20 e poucos milhões de reais. Eu vou trazer aqui tudo para vocês. O Flamengo já acionou o CNRD em novembro de 2024, após o Inter não pagar nenhuma parcela do valor acordado pela aquisição de 50% dos direitos do volante. O Clube Gaúcho pediu o parcelamento da dívida em 10 vezes, alegando dificuldades financeiras por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul, mas teve o pedido recusado. O Flamengo contesta o argumento, destacando que o contrato foi assinado 2 meses após a tragédia. Claro, ridículo isso. E que o Inter arrecadou cerca de 135 milhões em vendas no mesmo período, além de seguir investindo em reforços, como na oferta de 21 milhões de reais por Alan Rodrigues. O processo está parado desde março e deve voltar à pauta do CNRD nos próximos meses, enquanto os valores continuam acumulando juros e ampliando a tensão entre os clubes que se enfrentam nas oitavas da Libertadores. Tem que eliminar esses caras, tem que botar eles pra rua na Libertadores, né? Continuar cobrando. Isso é uma vagabundagem, tinha que proibir o Thiago Maia de jogar pelo Inter nesse confronto aí. Os caras não pagaram, não é jogador do Inter, porque não pagaram por ele. O Thiago Maia tinha que ser proibido de jogar no Inter, tinha que mandar voltar pro Flamengo, tá? E o Inter ainda pagar o que tá devendo aí, porque utilizou ele por esse período todo. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Tem que acontecer alguma coisa. Isso é uma sacanagem que estão fazendo, tá? Isso é inadmissível, gente. Olha, a informação aí que eu recebi é que já passamos aí de 51 mil ingressos vendidos, tá? 51 mil ingressos vendidos. Isso aí foi uma parcial que eu recebi logo cedo, então já devemos estar na casa dos 53, 54. São muitos ingressos vendidos, é um grande público esperado aí para esse jogo contra o São Paulo. Vai ser espetacular, hein? Espetacular, a torcida presente aí, o Flamengo de repente fazendo recorde de público em 2025 no Maracanã. Eu estou confiante. Contamos com vocês apoiando o nosso Mengão para manter essa liderança, vencer o São Paulo e abrir ainda mais na liderança do Brasileirão. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, só que é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!